Estamos de volta ao último bloco do Tira Dúvidas de hoje, que conta agora com a presença do professor Magno Andrade e da professora Ludmila Lima. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, bom dia. Lembrando que ainda dá tempo de você participar dessa conversa. Ligue para o nosso WhatsApp ou ligue para o nosso telefone, desculpe, ou mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Enquanto você envia suas dúvidas, nós vamos relembrar mais alguns conteúdos. Bom dia, então, professora Ludmila, tudo bem? Bom dia, alunos, bom dia, professor. Professora, diga pra gente quais foram os conteúdos que foram transmitidos hoje. Nós falamos sobre os gêneros textuais, poema e conto, e descobrimos o que é polissemia. Ótimo, obrigada. E agora que nós já relembramos os conteúdos, nós vamos voltar para as nossas perguntas. Qual é mesmo o contexto histórico da geração de 45, professor Magno, terceiro ano? Bom, então, quando a gente fala antes de responder, eu quero dar bom dia para a professora Ludmila e desejar, né, que seja muito bem-vinda à nossa equipe. Obrigada. Então, vamos lá. A geração de 45, então, a gente está lá no modernismo e ela tem este nome, geração de 45, justamente pelo fato de estar inserida, de ser iniciada em 1945. E o que estava acontecendo no mundo ali naquela época? Fim da Segunda Guerra Mundial. Então, o contexto histórico da geração de 45 é a reestruturação, assim, a nível mundial, né, após uma guerra que devastou, assim, diversos lugares, que matou muitas pessoas, tá? Então, o que vocês precisam guardar? Em 1945, estava terminando, né, tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, e é este o contexto histórico da geração de 45, um contexto pós-guerra. Perfeito. Dúvida do quinto ano. A polissemia só é usada em anedotas? Boa. Não, a polissemia, ela é muito usada em anedotas, sim, porque ela causa o efeito do humor, da surpresa, né, de você estar esperando a palavra empregada com um significado e ela tem outro de repente, mas ela também pode ser usada e é muito usada em poemas. Ótimo. E agora, como pode cair a geração de 45 no Enem? Bom, a geração de 45... nós já até falamos um pouquinho, né? Então, que ela vai estar presente ali de modo mais ligado à interpretação de texto, tá? E aí é importante nós lembrarmos que a geração de 45, ela tem dois momentos, não dois momentos, na verdade, mas duas formas de se expressar ali na geração de 45, que é por meio da prosa e do poema, tá? Então são os poemas e os romances, contos que foram escritos, e por meio também da poesia concreta, né, do concretismo, que é aquele poema que utiliza, sim, de palavras, mas que tem também uma grande importância, ou na verdade que dá uma grande importância para a forma. Então, ao uso das formas de objetos, de formatos geométricos, tudo isso presente ali na poesia concreta também. E isso vai ser explorado no Enem de diferentes modos, por meio da interpretação, por meio das características de cada autor ou de cada momento ali, né, de cada forma de se escrever, e também por meio da comparação entre alguns textos. Perfeito. E agora, professora Ludmila, dúvidas dos seus alunos do quarto ano. Valeu aí, pessoal, do quarto ano. Como saber a diferença entre o conto e uma lenda? E depois uma segunda pergunta. Qual a diferença entre o conto e o poema? Então, a primeira é a diferença entre o conto e uma lenda. É comum a gente se confundir, porque às vezes a gente já começa a estudar os textos narrativos, vê um exemplo de um, vê um exemplo de outro,
E os dois são narrativos, eles vão apresentar os mesmos elementos, os dois são fantasias, são textos, né, fantasiosos, com muita imaginação, mas geralmente as lendas explicam o surgimento de alguma coisa, como é que foi, né, por exemplo, que surgiu o Irapuru, ou então tem a história de um guerreiro que se apaixona por alguém que não podia e é transformado em pássaro, ou a moça a índia, né, que se apaixona pela lua e acaba virando Vitória Régia. Então, geralmente, as lendas explicam ou um fenômeno ou um surgimento de algo na natureza. Diferenciando do conto que né, não vai ter essa linha. E o poema, para a gente achar bem facinho, a gente vai observar como ele se estrutura na página mesmo, né? Ele vai vir em versos, os versos se juntam em estrofes, muitas vezes vamos ter rimas, né? Na maioria das vezes, e quando a gente lê o poema, a gente percebe que é poema, porque ele tem um ritmo, uma entonação diferente. Ótimo! Então vamos lá para a próxima. A palavra polissemia tem alguma coisa a ver com polissílaba? Não. Não. Vocês têm muito isso de achar que palavras parecidas têm o mesmo significado, e não tem a ver. Polissílaba é uma palavra que tem 4 ou mais sílabas, e polissêmica é uma palavra que tem mais de um sentido. O que pode confundir aí, que pode ter feito ser associado uma a outra, é o princípio da palavra ser igual, né? O poli significa muitos. No polissílaba, muitas sílabas. No polissemia, muitos sentidos. Mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Ok, ótimo. E agora, uma dúvida do terceiro ano. Você já tinha falado no bloco anterior, mas ainda resta a dúvida. O concretismo faz parte de qual escola literária? O concretismo, então, como nós dissemos, ele faz parte da geração de 45. Então nós temos uma escola literária que se chama modernismo. Essa escola literária é dividida em 3 fases. A terceira fase é a geração de 45. E dentro da geração de 45, nós temos essas 2 formas do fazer, né, do fazer literário, que é por meio, como dissemos, do poema e da prosa, que a professora muito bem explicou aqui, né, essa diferença do conto para os poemas, né, é justamente essa diferença. O conto, ele é escrito em prosa, de início da margem ao fim, e os poemas, eles são escritos em verso. Então, ele não tem uma obrigação com a margem, ele é mais recuado mesmo. E uma outra forma, né, de fazer literário é por meio do concretismo, que é justamente essa poesia que se preocupa não só com as palavras que são usadas, mas com a forma a qual aquele poema, aquele texto é estruturado. Perfeito. E agora ainda com as dúvidas do 4º ano. Todo poema tem que ter rimas? Depois, o narrador pode participar do conto? E mais uma, o poema também pode contar uma história? Então vamos lá, a primeira é, todo poema tem que ter rimas? Não, nem todo poema tem que ter rimas. A gente vê rimas na maioria dos poemas que a gente lê, mas não é necessário para ser poema que tenha rima, não. Existem poemas que não têm. Ah, perfeito. O narrador pode participar do conto? Claro, o narrador pode participar do conto. Se o narrador narrar o conto em primeira pessoa, a primeira pessoa é eu. Então, ele vai contar. Eu estava à espera de alguém e tal. Então, ele está participando. Ele pode até ser protagonista, né? Ou não. Mas ele sim pode participar. Ele não participa quando ele narra em terceira pessoa, que é ele, ela, eles, elas, né? Uhum. E a terceira? A terceira, um poema também pode contar uma história? Sim,
não é o mais comum, mas um poema pode contar uma história. Para ele ser poema, ele vai manter a característica dele de contar essa história em versos e estrofes. E aí, já pegando um link com essa pergunta, nós temos na geração de 45, né, professora, um belo exemplo de um poema que conta a história que é Morte e Vida Severina, né, do João Cabral de Melo Neto. É um livro inteiro estruturado em poema, né, em formato de poema, é um poema que conta uma história e que aí sim tem toda uma narrativa, né, que coerente entre si, que vai contar uma história. Vamos lá. Uma palavra polissêmica pode ter mais que 2 sentidos? Quinto ano. Sim, uma palavra polissêmica pode ter vários sentidos. Ali o polis até indica isso, né? Por exemplo, a letra pode ser a letra de uma canção, pode ser uma letra do alfabeto e pode ser ainda a caligrafia da pessoa. Então, pode sim ter vários sentidos, não só 2. E outro link, professor, vou ficar fazendo link, que é a palavra romance que nós dissemos, né? Eu e a professora Maria Alice falamos no segundo bloco. A palavra romance, então, ela é uma palavra polissêmica, né? Ela tem diversos sentidos ali que vão ser construídos, que é muito importante, então, você prestar atenção no contexto. Porque normalmente o contexto em que aquela palavra está inserida vai dizer de qual é o significado que ela está sendo usada ali. Uhum. E voltando ao concretismo, qual é o contexto histórico do concretismo? Devido ao fato de o concretismo fazer parte da geração de 45, o contexto histórico dele é o mesmo, tá? A geração de 45 é de 45. O concretismo, ele aparece um pouquinho depois. Então, além de ser um contexto de pós-guerra, é um contexto também de uma grande mudança no Brasil, porque em 1950 ali inicia-se, né, tem a construção de Brasília. Então é uma mudança de capital. A capital sai do Rio de Janeiro e vai para Brasília. E aí também, devido ao governo da época, né, tem um boom, né, uma explosão industrial no país. Então é um momento que o país cresce muito também, porque a indústria chega. Então, olha, no concretismo a gente tem essa mudança de capital no país, né, o que acaba sendo uma mudança política. Nós temos essa mudança, essa chegada, ou melhor, esse crescimento industrial do país e também ainda vestígios ali deste pós-guerra. Ótimo. E agora, uma dúvida do quinto ano. E quando a questão pergunta onde está o humor do texto, mas eu não achei graça. Isso é comum, principalmente em momentos de prova que a gente não está achando graça de nada, né? Mas, às vezes, quando pergunta o humor, é a intenção de humor. Não quer dizer que você precisa gargalhar quando leu. Geralmente, esse humor, ele está em uma surpresa, em algo inesperado no texto, algo que o leitor está imaginando que vai ser de uma forma e é de outra. E a gente falou disso por causa da polissemia. A polissemia, ela traz uma ambiguidade. Você pensa que é um significado e é outro. Lá no PET a gente tinha uma tirinha onde o freguês pergunta pro garçom como está a costela. Ele diz a costela do prato. E o garçom responde que está com dor na costela. Então, a gente tem aí o humor, mesmo que você não ria, não dê gargalhadas, a gente tem aí uma intenção de humor nessa ambiguidade da palavra. Isso acontece também no gênero textual anedota, piada, né? Que às vezes a pessoa lê também, não acha graça, não vê humor, e porque não entende, né? Não entendeu o contexto, né? E aí não consegue identificar o Exatamente. Na nossa aula, eu coloquei lá porque que o cavalo foi ao orelhão para passar um trote. Muitas vezes as crianças não entendem, porque o que é o trote? Né? O trote no orelhão, então, né, aquela brincadeira inconveniente de ligar para alguém, fazer uma piada, e o trote do cavalo ser a marcha, então tem uma ambiguidade aí, mas nem sempre tem graça. É bom guardar então, né, professora, que justamente isso, que o humor de um texto é essa estrutura aí polissêmica, né, de usar uma palavra em vários sentidos e que vai quebrar com a expectativa do leitor. Afinal de contas,
O que é humor para mim talvez não seja humor para o outro. O humor é algo muito subjetivo, né? Eu mesmo acho muita graça em memes. Gosto muito, sigo páginas no Instagram de memes e acho muita graça. Já existem outras pessoas que não vê graça nenhuma, que lê aquilo ali e para a pessoa não tem graça. Então, humor é diferente de achar engraçado. Sim. E agora para você, professor, o que é Noah Gandré? Bom, Terceiro ano. é uma pergunta importante, porque o Noah Gandré é uma revista que foi publicada, tá, em 1956, se eu não me engano, tá, por 3 pessoas, Haroldo de Campos, Augusto de Campos, que eram irmãos, e o Décio Pignatari. Eles publicam essa revista, então, e essa revista ela é considerada uma espécie de certidão de nascimento do concretismo no Brasil. Então, é por meio dessa revista que as pessoas começam a conhecer mais sobre o concretismo e que outros autores também começam a usar, né, desse fazer literário, começam a escrever poemas concretos. Obrigada. Quando a palavra é uma só, com vários significados, é polissemia. E quando palavras diferentes têm o mesmo significado? Sim. Quando uma palavra tem vários significados, ela é polissêmica, né? Vários sentidos. Mas quando várias palavras têm o mesmo significado, a gente chama de sinônimos mesmo. Elas são palavras diferentes dizendo a mesma coisa. Ótimo, muito obrigada, porque nós estamos chegando ao final do Tira Dúvidas de Linguagens. Ficou alguma dúvida? Acesse o aplicativo Conexão Escola e envie a sua pergunta diretamente para o seu professor. Eu quero lembrar que o acesso ao aplicativo é gratuito e não consome nenhum dado da sua internet. Você pode consultar também o seu PET, o plano de estudo tutorado, que está disponível gratuitamente para download no nosso site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. E claro, assista às nossas aulas quantas vezes quiser nas nossas plataformas digitais. Eu agradeço a presença dos professores e intérpretes de Libras e principalmente a sua participação. Um grande abraço e continue assistindo a nossa programação. Até amanhã!